Você sabia que existem algumas regras básicas de comportamento no mundo corporativo que você, empreendedor executivo, deve conhecer e dominar para maximizar o seu sucesso? Algumas pessoas chamam de regras de etiquetas. Independentemente do nome que nós iremos dar a esse comportamento, o ponto crítico aqui é que muitos profissionais, seja empreendedor ou executivo, por não conhecerem essas melhores práticas de comportamentos, essas melhores práticas de etiquetas, podem colocar em risco o seu crescimento no mundo dos negócios. Nesse vídeo, vou apresentar para vocês 10 regras de comportamento, ou seja, 10 regras de etiqueta no mundo empresarial que devem ser seguidas a risco para garantir o seu sucesso. Em uma sociedade cada vez mais descontraída e casual, é importante conhecermos pequenos gestos e atitudes que potencializam positivamente a imagem do profissional no seu ambiente negocial. Dominar regras de boas maneiras e etiqueta no mundo corporativo pode ser a chave para a conclusão de um bom negócio, mas muitas vezes o empreendedor ou o executivo não dá a devida importância para algo muito simples, mas que pode ser crucial para conquistar o respeito, a admiração dos seus clientes, dos seus fornecedores, dos seus concorrentes e assim crescer o seu negócio. Demonstrar educação e respeito com pequenos gestos e posturas é algo que todos devemos conhecer. Após todos esses anos trabalhando e analisando as melhores práticas de boas maneiras e etiquetas dos profissionais de sucesso, seja empreendedor ou executivo, nós listamos 10 regras que você, empreendedor, você, executivo, deve respeitar sempre. A primeira regra do bom comportamento para qualquer profissional, empreendedor ou executivo, é muito simples e tem um efeito gigantesco. Sempre se levante ao ser apresentado a alguém. Ao ser apresentado a alguém, o ideal é se levantar para o cumprimento. Assim você se faz presente e dificilmente será ignorado. Caso seja pego desprevenido e não puder se levantar, incline-se para a frente para indicar que você o faria se pudesse. O aperto de mão é fundamental em alguns países, como nos Estados Unidos, o que representa o cumprimento dos negócios. Se você quiser ser levado a sério, você deve apertar as mãos corretamente. Aqui deve ser observado as regras sociais da região do país onde você está negociando, se você estiver fora do Brasil. Se a reunião envolver um grupo de profissionais de ambas as empresas, é recomendado que a pessoa de nível hierárquico superior ou anfitrião estenda a mão primeiro. Então lembre sempre de se levantar para cumprimentar quando for apresentado a alguém. A segunda regra do bom comportamento e da boa etiqueta é aquela que considero uma das mais importantes e também a mais negligenciada. A segunda regra é: deixe sempre o seu celular no bolso e no vibracol. Ninguém está imune. Todo mundo traz no bolso um celular. Mas durante reuniões e encontros de negócio, o uso do aparelho deve ser evitado ao máximo. Isso porque você pode se sentir tentado a atender ligações, responder mensagens ou querer enviar e-mails, por exemplo. E por mais delicado que você tente ser, ainda assim será uma atitude muito rude. Além disso, não coloque o telefone em cima da mesa durante encontros. Quando isso acontecer, ou quando isso acontece, você passa uma mensagem que existe uma pessoa mais importante para você naquele momento, bem como que você está pronto para abandonar o seu cliente para se comunicar com outra pessoa. Também não se sinta tentado de tirar o seu celular do bolso, porque o seu cliente está com o seu celular sobre a mesa e às vezes atende algumas chamadas na sua frente. Ele é o cliente, é ele que precisa de toda a atenção e não você. A terceira regra da boa etiqueta e da boa educação é: nunca puxe a cadeira para alguém se sentar. É aceitável deixar a porta aberta para um convidado entrar, mas não se deve puxar a cadeira para que alguém se sente, independentemente do gênero.
No ambiente empresarial, as regras sociais de gênero devem ser deixadas para trás. Tanto homens como mulheres podem puxar suas próprias cadeiras. Além disso, evite cruzar as pernas. Tanto homens como mulheres costumam fazer isso, mas não é elegante, apesar de às vezes ser uma distração e até mesmo muito sexy para o ambiente profissional. Sente-se de forma confortável e ereta, não cruze os braços e olhe diretamente para a pessoa do cliente quando esse estiver falando. Demonstre respeito com os seus olhos. A quarta regra é: nunca aponte o dedo indicador para alguém. Apontar com o dedo indicador é agressivo. O ideal é juntar as mãos para sinalizar alguma coisa ou direção. Você pode cruzar os dedos juntando a mão e olhando para o seu interlocutor, o seu cliente, mas não deve apontar com qualquer um dos dedos indicadores. Pesquisas indicam que tanto homens como mulheres às vezes apontam e que às vezes as mulheres têm uma tendência até maior de fazê-lo, o que deve ser evitado e zerado. A todo momento, durante uma reunião, devemos demonstrar respeito e empatia por quem está nos recebendo ou por quem estamos recebendo. A quinta regra da boa etiqueta é: diga obrigado apenas uma ou duas vezes. Não exagere ao agradecer. De forma geral, obrigado uma ou duas vezes durante uma mesma conversa é o suficiente. Caso contrário, você pode diluir o seu impacto e possivelmente fazer-se parecer um pouco desamparado e necessitado. E querendo agradar demais. Agradecer demais passa uma imagem de querer bajular e quem muito agradece se posiciona em uma condição de subordinação ao outro, demonstrando inferioridade. A próxima regra está diretamente ligada aos encontros de almoços ou jantares de negócio e que também devem ser seguidas à risca. Então vamos lá. A sexta regra do bom comportamento é: nunca peça nada muito caro do cardápio. No almoço ou jantar, pedir comida cara pode dar a impressão de que você está se aproveitando do seu anfitrião. E mesmo se ele der carta branca para pedir um caviar ou uma lagosta, por exemplo, é melhor evitar opções muito caras. O mesmo vale para bebidas como vinho. Aqui vale toda a cautela para demonstrar respeito pela carteira do seu anfitrião. Evitar pedir pratos especiais do dia, na qual não consta o preço no cardápio. Muitos garçons não mencionam o preço ao apresentar os especiais da noite. Esses pratos podem custar de 10% a 40% a mais que os itens de cardápio convencional. Perguntar o preço também não é recomendado e é de mau tom. Portanto, evite os famosos pratos especiais. Use o cardápio para escolher o seu prato, consciente de qual é o seu preço. Uma outra regra é: o anfitrião sempre deve pagar a conta. Quem convida, paga. O anfitrião sempre deve pagar a conta, independentemente se é homem ou mulher. Para ser delicado, algumas estratégias de discurso, como por exemplo dizer que é a empresa que está pagando e não é a própria pessoa. Outra alternativa é pedir desculpas, sair da mesa e pagar a conta longe das pessoas. Eu fiz isso várias vezes em reuniões de negócios de almoço ou jantares na qual eu tinha convidado. Mas quando eu era o convidado, eu sempre aguardava a outra parte tomar a iniciativa. A oitava regra diz respeito à nossa rotina do dia a dia nas empresas e é fundamental a sua atenção. Essa oitava regra, por exemplo, é: cheque 2 vezes os destinatários do seu e-mail. Não há nada mais chato e inconveniente do que enviar um e-mail ao destinatário errado. Cheque 2 vezes para quem você está enviando uma mensagem. É fácil selecionar o nome errado, que é o que você realmente não quer que aconteça. Eu vivenciei um caso muito crítico. Durante uma grande negociação de um contrato de fornecimento com um cliente importante, um contrato de milhões de dólares, o diretor de compras desse cliente enviou sem querer as bases comerciais de uma negociação que estava tendo com o nosso concorrente, onde constava muitos detalhes. Ele ligou rapidamente apressado, informando que havia cometido um erro e pedindo para deletar a mensagem. Na época, nós ficamos em dúvida se ele havia de fato errado
ou havia enviado propositadamente com o intuito de apontar as bases mínimas que gostaria de negociar os nossos contratos, pois ele precisava de mais de um fornecedor e queria manter e ter certeza que teria sempre as mesmas condições. Cheque e recheque o envio de todos os seus e-mails, em especial aqueles que contenham propostas comerciais. A outra regra também crítica para o sucesso do profissional é: vista-se apropriadamente. Você deve estar de acordo com o ambiente social do evento. Todos devem entender que o vestuário é uma importante forma de comunicação não verbal, que pode melhorar ou prejudicar a reputação profissional de alguém. Você deve enviar uma mensagem profissional por meio da escolha das roupas que você veste. Para não ter erro, certifique-se dos trajes, famoso dress code, daquela ocasião. Afinal, nos ambientes empresariais, devemos aparentar sobriedade, respeito e neutralidade, e o vestuário deve atestar essa posição. Devemos nos vestir de acordo com o local, o evento, a ocasião, para evitarmos situações constrangedoras e gafes sociais, e assim se tornar o assunto do momento. Por exemplo, nós não podemos ir de terno e gravata quando formos visitar alguns clientes do Ceasa, pois com certeza iremos assustar os clientes, pois daremos a impressão de sermos agentes da fiscalização. Também não podemos vestir bermudas em reuniões com bancos e advogados, bem como em eventos sociais. E a última e a 10ª regra é: procure deixar sempre uma boa impressão ao sair. Ao se despedir de alguém, demonstre controle sobre a situação e tenha uma saída muito suave. Você deve deixar uma mensagem e, se possível, ser o único a falar. É interessante e recomendado usarmos frases como "até a próxima semana na próxima reunião" ou "foi muito bom falar com você". Um pedido de desculpas para introduzir a saída também pode funcionar. Todas essas regras são exemplos de experiências reais de pessoas que vivenciaram, experimentaram todas essas situações e assim puderam aprender que existe um padrão do bom comportamento que melhora a imagem do profissional junto aos participantes do seu mercado. Eu recomendo a todos que buscam o sucesso conhecer, respeitar e usar essas 10 regras, pois esse é um guia para que possamos criar uma boa impressão sobre nós e a nossa empresa. Ser educado, respeitoso, irá causar a impressão que a sua empresa tem qualidade e uma boa reputação. A dica final é: busque ser o mais discreto possível no ambiente empresarial, mesmo que você queira se destacar. Existem ações específicas para chamar a atenção que causam uma boa impressão, mas os conselhos que acabamos de ver criam uma imagem positiva sobre você e a sua empresa. Boa sorte e bons comportamentos!